E dando continuidade ao nosso estudo dos axiomas no livro do Eliphas Levi, A Chave dos Grandes Mistérios, hoje chegamos ao axioma 5, que diz: para ter direito de possuir sempre, é preciso querer pacientemente e por muito tempo. Se no estudo dos axiomas anteriores nós olhamos para o bem, para a vontade, para a verdade, para coisas que têm a ver com aquilo que é eterno, com aquilo que é uno, com aquilo que não se modifica, nesse axioma a gente tem um olhar um pouquinho diferente. O livro traz para a gente o entendimento, ou ele pelo menos apresenta para nós, os mecanismos que estão por trás do funcionamento do universo manifesto. E basicamente o que ele nos diz é que as coisas estão sempre mudando. As coisas estão sempre se transformando. A transitoriedade é uma lei, é uma regra dentro da manifestação. E para que a gente possa entender como se conectar com aquilo que é uno, com aquilo que não se modifica, antes a gente tem que entender todos esses processos de transformação, de transitoriedade. Como o João disse, aqui nós estamos num mundo de transições. Nós estamos num mundo onde as coisas se realizam. O grande mérito nosso, talvez, né, e que esse axioma está querendo passar, é conseguir congregar essas duas coisas, ou seja, aquilo que é e aquilo que está. E como que eu faço isso? Trazendo aquilo que é para esse momento aqui agora. Mas é possível porque a gente vive no momento, aqui tudo é transitório, tudo são processos, nada tá tudo o tempo inteiro se transformando. Justamente, a gente pega as palavras do Eliphas Levi dentro do seu axioma, e ele fala que para que a gente tenha direito a possuir algo, a gente precisa dessa aplicação, né, dessa vontade de sermos pacientes e constantes, né? Fazermos isso durante um longo tempo. O que ele está querendo dizer basicamente? Que palavras-chave a gente tem que destacar aí? Uma delas é a palavra de possuir, né? Porque possuir nos dá muitas vezes a ideia de uma coisa material, do tipo, eu tenho algo, né? Eu tenho um objeto, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, ou eu tenho pessoas, eu tenho amigos, eu tenho filhos. Na verdade, não é exatamente isso que ele está falando. Possuir, a gente pode entender que possuir é ser. Então, basicamente, o que ele está falando é como que eu consigo, no mundo da transição, no mundo transitório, ser. Não estar, mas não ser. Estar, exatamente. Ser, mas não estar. E como que eu sou? Possuindo. Possuindo verdadeiramente algo. Possuindo verdadeiramente uma parcela de quem eu sou. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu me formei em medicina chinesa, né? É um exemplo real. Isso significa que eu sou um terapeuta de medicina chinesa? Não, eu estou um terapeuta de medicina chinesa. Às vezes eu estou exercendo isso na minha vida, às vezes não. Só que, se eu quero verdadeiramente possuir essa faculdade, se eu quero verdadeiramente ser um profissional dessa área, eu preciso estar sempre aplicando a minha vontade a todo momento, a todo instante. Ou seja, eu preciso estar constantemente estudando, constantemente revendo aquilo que eu já sei, constantemente buscando coisas novas, constantemente me reciclando. Isso significa que, para que eu possa realmente manifestar algo nesse plano aqui, eu preciso primeiramente ser paciente, porque as coisas elas não vão se dar de maneira imediata, e eu preciso estar sempre sendo constante. São aquelas duas máximas, né? Aquelas duas virtudes do ritmo e constância. Eu não preciso estudar muito, eu não preciso passar um dia inteiro fazendo alguma coisa se a próxima semana eu não vou fazer nada. Não, mas vale com que eu consiga um ritmo, ou seja, que eu consiga pegar um pouquinho daquilo todo dia e que eu me mantenha constantemente nesse caminho, que eu me mantenha constantemente desenvolvendo isso. As virtudes nada mais são do que isso. A gente desenvolve as nossas virtudes através desse axioma, através da aplicação paciente e constante, dia após dia, momento a momento, daquela faculdade, daquelas características na nossa vida. E aí você vai entender que, como o João disse, tudo é um processo. Existe uma ideia de uma curva de aprendizado ali dentro. Em que sentido? Cada momento ele é um momento único, então cada momento ele é de fato, ele não está. Ele passa a estar quando você conjuga ele com outros momentos e ele vai passar por transformações. Então a gente precisa entender isso, que cada momento ele é, por natureza, ele em si.
ele é em essência. Por isso que se fala muito que o único momento que você pode fazer alguma coisa é no agora. Porque agora é o que é, não o que está, nem o que vai ser. Né? Não o que foi e aquilo que vai ser. Então, cada momento você deve entender como uma parte de um todo, porque ele é uma manifestação pontual de algo que é muito maior e que verdadeiramente é. Então, dentro dessa parte de um todo, eu tenho que ter paciência para saber que essa parte é necessária para juntar com a próxima parte, para com a próxima, para com a próxima, para com a próxima e assim sucessivamente para quando no final de tudo eu tirar uma foto de todas essas partes, eu vejo esse quebra-cabeça maior que é de fato. Então entender que cada momento ele é único e ele não é melhor ou pior do que os outros momentos. Ele é o passo necessário para que você atinja esse estado de plenamente de ser em si. A gente vai buscar a ideia de subir uma escada. Você precisa ter degrau. É de degrau em degrau que você sobe uma escada. Senão você não sobe uma escada. Se ela só tem um degrau que é lá em cima, você tem que saltar e nem sempre você consegue fazer isso. Então é entender a importância de cada degrau desse. É entender que quando você começa a estudar alguma coisa, no primeiro momento você não sabe nada. No segundo momento você continua não sabendo nada, mas você já sabe alguma coisa ou você sabe aquilo que você não sabe. E aí você vai se guiando dentro daquele seu processo. E você vai aplicando de maneira reiterada a sua vontade para ir desenvolvendo essas questões, revisando determinadas coisas. No momento no qual eu cheguei mais à frente, eu posso rever coisas que aprendi naquele degrau lá de baixo para entender que aquela informação ela me serviu naquele momento, mas hoje eu preciso ampliá-la, eu preciso restringi-la, ou eu preciso descartá-la. Isso não significa que aquela informação é ruim, porque ela me serviu em um determinado momento. Mas eu preciso pacientemente entender o porquê de cada coisa. Eu não consigo plantar uma semente no solo, estalar o dedo e surgir uma árvore. Eu preciso pacientemente entender cada processo. E que num primeiro momento eu preciso regar mais, e num segundo momento eu rego menos, porque aquilo já está mais desenvolvido, mas mesmo assim eu ainda preciso prestar atenção, assim como a gente leva para a nossa vida e tudo aquilo que a gente quer que perdure de fato. Só um adendo nisso, né? Independente de você ter que atuar mais ou menos, você está sempre atuando. Sim. Seja agindo de fato ou seja apenas prestando atenção. Para que aquilo funcione, você precisa estar constantemente agindo. E aí, talvez um adendo interessante para que a gente possa interiorizar tudo isso que a gente está estudando nesse programa é que nada que você faz define para sempre aquilo que você é. A gente tem momentos onde a gente faz coisas incríveis e outros momentos onde a gente falha, erra, enfim, faz coisas que a gente não gosta muito. Mas entenda que, de fato, nós nos tornamos aquilo que nós fazemos naquele momento, mas a cada momento nós temos a oportunidade de fazer diferente. Então, seja o seu próprio julgamento ou o julgamento das outras pessoas, utilize isso para crescer. Não permita que isso te cristalize, que isso te engesse e que leve aquele rótulo para o resto da vida. Se nós fizermos coisas boas, ótimo. A gente tem que continuar colocando vontade para que a gente continue sendo essa pessoa boa. E para aquelas coisas que a gente fez e que não são tão legais assim, a gente sempre tem a oportunidade de modificar, de construir coisas mais legais no lugar. Aplicando vontade para não fazer aquilo de Exatamente. novo. E aí é entender dentro dessa questão em todos os ciclos da nossa vida, como a gente já deu a indicação disso. É que você precisa constantemente tratar alguma coisa. Então, se eu quero ter um bom relacionamento com alguém, eu preciso vigiar esse relacionamento, não para saber o que a pessoa está fazendo, mas para saber aquilo que eu estou fazendo e aplicar a vontade necessária para que ele se desenvolva. Entendendo que eu não sou aquilo que eu faço, porque eu sou aquilo que é, e aquilo que eu faço é aquilo que está. Dá um exemplo mais prático para vocês entenderem isso, que é uma coisa que costuma ser muito complexo para as pessoas. A existência é uma manifestação da realidade. A existência é ilusória, porque ela não é, a realidade é aquilo que é, mas ela existe, ela se manifesta. Em que sentido? Todos nós possuímos coisas dentro de nós de maneira potencial. O exemplo, força. Todos nós temos força física mesmo, não é força de aguentar as coisas, é força física mesmo. E essa força ela vai se manifestar à medida daquilo que é necessário para levantar essa caneca
eu preciso aplicar uma quantidade específica de força. E neste momento eu estou sendo forte para levantar a caneca. Se eu quiser levantar o João, eu preciso utilizar mais força do que para aplicar ali na caneca. Então, quando eu levanto o João, eu estou sendo forte para levantar o João. Mas eu em si não sou forte, porque a força existe em potencialidade dentro de mim. Ela se manifesta transitoriamente de acordo com as situações naquilo que eu vou colocando para fora. Então, se eu quero entender que eu sou um ser bom e me conectar com aquilo que é o bem de verdade, com B maiúsculo, aplicando a vontade com V maiúsculo, eu preciso constantemente nos meus atos colocar essas potencialidades para fora. Como? De acordo com as situações. Então, cada situação vai me chamar a me manifestar de uma forma única. E assim eu vou me manifestando unicamente em cada situação, aplicando aquilo de maneira calma, tranquila, entendendo que existem processos onde eu vou aplicar menos força, eu vou aplicar mais força e assim eu consigo me manifestar plenamente naquilo que é e não naquilo que está, fazendo com que toda transitoriedade seja uma foto constante daquilo que é de verdade. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.